podcast que fala sobre o meio ambiente. Estamos aqui com o nosso apresentador. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O meu nome é Ítalo e hoje vamos falar sobre os 3 R's da sustentabilidade. E como todo podcast tem um convidado muito especial, o nosso não é diferente. Estamos aqui com a... Oi gente, eu sou a Lana, eu tenho 15 anos e sou do primeiro C. E obrigada pela oportunidade de estar. E para começar, o que são os 3 R's? Você sabe me informar? Bom, os 3 R's são uma ferramenta muito importante para salvar o meio ambiente e ajudar ele nesse processo que está sofrendo com o aquecimento global e tudo mais. Perfeita colocação, Lana. Bom, agora eu vou perguntar para você detalhadamente de cada um dos R's. Reduzir, reciclar e reutilizar. Você consegue me dar uma ideia do que significa reutilizar? Bom, reutilizar, a gente tem vários exemplos de como fazer isso. E um deles por exemplo, é a Ecobag, que é bem famosa. Ela é famosa por ser extremamente sustentável e ecológica e ela ajudar o meio ambiente, como por exemplo, a gente tem aquelas sacolas de mercado, sabe? Aquelas lá, você sabe, né? Aquelas lá de fazer compra, vocês utilizam elas? Sim, claro. Lá em casa a gente só usa dessa agora porque a sacola plástica agora está sendo cobrada. Exatamente. E quando começou a sacola plástica ser cobrada, minha mãe e meu pai reclamou lá em casa porque falaram, olha, por que tem que pagar sacola plástica agora? Mas depois a gente foi procurar saber e ficou sabendo que é por um bom motivo pro meio ambiente estar bem. Gente, como por exemplo, antigamente a gente fazia a compra no Spani e a gente usava em torno de 15 a 20 sacolas plásticas, né, por compra. E contando com quantas pessoas tem no mercado, imagina o gasto de sacolas plásticas que ia ter. Isso também pode até estar na parte de reduzir, né? Exatamente. Porque, tipo assim, às vezes a gente usa muitas coisas desnecessárias, assim como você falou da sacola do Espanha, a gente poderia ser um pouco menos consumista. Exatamente. Imagina o tanto de sacola plástica que o Spani estava gastando naquele onde a sacola plástica não era cobrada, né? E o mal que isso causava no nosso meio ambiente e a gente nem percebia. Exatamente, cobrar foi uma ótima estratégia pra gente reduzir e reutilizar também, que a gente reutiliza com aquelas sacolas de mercado, que são muito mais sustentáveis e ecológicas para o nosso meio ambiente. Antigamente eu lembro que eu ia no mercado, e olhava para aquela sacola grandona lá, né, aquela reutilizável, e nem ligava para ela, só queria saber da sacola plástica. Você gosta de um saco grandão? Eu gosto. Saco grandão pra mim tem várias utilidades e aquele saco também de plástico, ele me conquista. Ah, sim. E voltando a falar da Ecobag que eu tava falando anteriormente, ela é totalmente sustentável e também é uma opção muito boa para ser utilizada, assim como a sacola de mercado. E também, outra coisa que a gente pode reutilizar no nosso dia a dia, na verdade não reutilizar, substituir. A gente tem os copos plásticos, né? Todo mundo sabe, todo mundo utiliza. E a gente sabe a quantidade de copos plásticos que são jogados no lixo, mesmo apenas sendo usado uma vez. Um exemplo muito grande disso, que todo mundo já foi a uma festa, né? E essas festas, geralmente, né, tem copinhos plásticos. Perguntinha pra vocês. Quantos copos você acha que você usa numa festa, assim? Com bastante refrigerante, essas coisas? Mais ou menos ali uns 15. 15? E você? Eu não bebo refrigerante. Não, mas um copinho. Ah, tá. Uns 20, por aí. Então, Pra se a gente for fazer uma média, se uma festa com 10 pessoas, se cada um utilizar 10 copinhos, a gente já tem 100 copinhos plásticos que estão indo pro meio ambiente e degradando tudo aquilo lá. Parece que a gente tem nessa garrafa, ó. Rapaziada, comprar a garrafa ali na cantina, coisa mais simples do mundo. É certo que você vai gastar dinheiro, mas vai ter uma hora que você vai ter que gastar para poder ajudar o meio ambiente. Por favor, faça isso. O que adianta você ficar gastando um saquinho plástico, sendo que tu tá acabando com o meio ambiente? Depois você pergunta, pô, tá calor pra caraca. Você também não faz por onde? E aí, o que vamos fazer? E, gente, um meio muito mais ecológico do que usar essa garrafinha de plástico uma garrafinha desse jeito aqui. Você pode usar várias vezes, assim como a outra, mas também ela não vai agredir muito
o meio ambiente quanto aquela lá, porque ela tem um período de durabilidade muito maior do que a garrafa Uma plástica. certa resistência, né? Exatamente. Ainda tem sistema tecnológico. O sistema tecnológico, a água fica gelada mais tempo. verdade. Garrafa térmica. Por exemplo, você tá geladinha, tá, gente? É certo que você vai gastar mais, mas a gente tem que Compensa. lembrar, rapaziada, custo-benefício. Exatamente. A gente sempre tem que colocar na balança e ver o que tá sendo, assim, melhor pro nosso dia. É isso aí, ótima colocação, excelente. E até porque, tipo assim, se a gente ficasse comprando toda hora os copos, a gente ia acabar gastando muito, Exatamente. muito além do que a Do gente que comprar uma Aham. garrafa, que é muito mais econômico e sustentável. Falamos sobre o reduzir e o reutilizar, mas e agora? Sobre o reciclar, você sabe me informar, sabe me dar exemplos? Gente, reciclar é uma coisa que a gente pode fazer também, igual os outros exemplos que a gente deu, muito no dia a dia, muito facilmente. Um exemplo que eu tenho aqui na minha cabeça agora é fazer brinquedos de garrafa PET. Tem muita coisa pra você fazer com garrafa PET pra reutilizar. Transformar Reutilizar, resíduos, não, reciclar. Não. transformar resíduos velhos em resíduos novos. Exatamente, você pode dar vida a uma coisa que é pro lixo. Você Tipo pode... assim, uma coisa que uma pessoa não, tipo assim, que não segue os princípios 3Rs poderia falar, essa coisa é inútil, essa coisa não presta. A gente consegue, acaba criando diversas coisas. Se a gente for parar pra pensar, o tanto de coisa que a gente pode reduzir, o tanto de coisa que a gente pode reciclar, o tanto de coisa que a gente pode reutilizar, a gente ficaria a tarde inteira falando aqui. Exatamente. E é porque muitas das vezes as pessoas, os seres humanos, não pensam em forma de conseguir progredir com o meio ambiente. E às vezes só pensam na sua necessidade ali. Exatamente. Eu preciso disso, vou comprar, preciso disso. E As acaba. pessoas tendem a não pensar no futuro, né? No futuro próximo. O que vai ser do nosso planeta se a gente não utilizar os 3Rs e ajudar eles nessa hora que eles estão A precisando? pessoa esquece que a gente faz o nosso futuro. Exatamente. Igual você falou. Então, muitas das vezes acaba fazendo coisa que a consequência vem lá no futuro, e quando a consequência vem, ela fala, poxa, porque eu não fiz isso? E acaba Ela só falando- em si. Poderia ter feito diferente. E a pessoa acaba colocando, tipo assim, o próprio erro dela acaba culpando outras pessoas, o governo, sendo que foi ela mesma que cometeu aquele Ela ato que e fez. sofreu das consequências. Correto. Outra coisa a gente reciclar. Não, reciclar é reciclar. Uma coisa que a gente faz lá em casa, a gente pega a garrafa PET, corta assim na metade e usa como vaso de planta. É bem legal, também dá pra gente fazer decorações com garrafa PET. Gente, garrafa PET tem um mundo de coisas que dá pra fazer. Excelente. E uma coisa que dá pra gente falar sobre as garrafas PET, como você citou, que dá pra fazer diversas coisas, no nosso próprio trabalho de física, que a gente fez o foguete, a gente exatamente. conseguiu fazer e ficou, tipo assim, muito... Reutilizamos, a gente usou garrafas PET pra fazer foguetes e demos uma outra vida e um novo rumo pra aquele lixo, que seria lixo no caso. Perfeito. E com toda essa conversa, com todo esse papo, isso também traz curiosidades sobre o impacto ambiental. Você sabia que o brasileiro, por média, produz 1 kg de lixo por dia? Foi o que a gente falou, gente. Vai acumulando, e quando você for ver, já tá em um número absurdo. É isso aí. E o pior é que muito desse lixo poderia ser reciclado ou reutilizado. E as pessoas não pensam nisso e acabam deixando passar. Gente, por isso que é muito importante a gente introduzir os 3Rs nas vidas das pessoas do Brasil. Como, por exemplo, eu já apresentei um trabalho sobre e a maioria das pessoas não sabiam sequer o que eram os 3Rs. Então é muito importante a gente passar pra frente. E mesmo que não dê pra gente reutilizar ou reciclar, vamos reduzir, gente. Porque, querendo ou não, a gente vai fazer disso o país, o nosso mundo, um mundo melhor. Não é? Exatamente. Por isso que os 3Rs são tão importantes. Ele quebra esse ciclo de vício consumoso de comprar, lixo e poluição. Ótima colocação, Heitor. Porra. Rapaziada, o papo tá ótimo, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar esse episódio por aqui. Mas antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí de casa. Ainda dá tempo de colocar os princípios 3Rs em prática? E aí, Lana, dá tempo? Com certeza, gente. Eu acho que pro maior número de pessoas que a gente compartilhar essa informação, com certeza vai dar pra gente salvar. E se não der, com certeza vai dar pra gente amenizar e diminuir o impacto no meio ambiente. Excelente finalização, Lana. Rapaziada, segue a gente nas redes sociais. E compartilha com aquele seu amigo que você sabe que está precisando saber das 3Rs.
É isso, rapaziada. E se você quer estar aqui no lugar da Lana, curte, comenta e compartilha, que o próximo episódio pode ser você aqui, hein? E também comentem pra eu votar, tá, gente? E lembre-se, cuidar do planeta começa com você!